Meu marido disse que é uma boa ideia gravar esse episódio sem microfone, porque o microfone descarregou e se eu não gravar agora, acho que eu não gravo nunca mais. E eu preciso atualizar vocês do que aconteceu nesses últimos 4 meses. E a grande notícia é que eu fui demitida. Então, esse vai ser o tema de hoje. Vamos voltar um pouquinho, né? Eu trabalhei durante 2 anos no comércio, tipo farmácia, mercado, e foram 2 anos muito ruins, sinceramente. Eu tenho certeza que eu já falei sobre isso aqui. Então eu tava muito feliz de ter conseguido um emprego onde eu me sentia feliz, realizada. Eu sentia que eu estava me desenvolvendo, que eu tinha vários caminhos, né, várias possibilidades. Eu adorava os meus colegas, os meus superiores. O trabalho era tolerável, assim, sabe? Tipo, não era uma coisa que eu odiava fazer, e isso já é uma grande coisa hoje em dia. E eu tava muito tranquila, sabe, em relação ao trabalho. Claro que eu tava lidando com as minhas questões fisiológicas, né? Eu tava lidando ainda com depressão, com ansiedade. Tinha piorado um pouco nos últimos meses, em decorrência de algumas questões pessoais e... enfim, né, várias coisas que eu estava trabalhando, mas o trabalho não era uma preocupação, sabe? Tipo, não era uma coisa que me deixava pior. Ao contrário, era uma coisa que me ajudava, me distraía, me tirava de casa, fazia interagir com as pessoas, permitia, né, que eu pagasse um bom plano de saúde, permite que eu pague terapia. Então, era ótimo pra mim, eu não tinha do que reclamar, eu tava feliz, e por isso foi um choque quando eu fui demitida. Ai, como foi? Bom, foi assim, eu cheguei um dia no trabalho e percebi que uma colega minha não tava no lugar dela, e eu pensei, gente, mas que loucura, tipo, cadê ela? Aí o pessoal tava meio quieto, assim, sabe? Esse não é o normal do meu time. Aí eu vi que uma colega minha saiu, assim, também, e aí o pessoal me chamou e falou, fulana foi desligada, e eu fiquei assim, ó. Hã? Assim, ninguém me preparou pra isso, cara. E aí, quando o meu supervisor me chamou pra conversar, eu falei, meu Deus. Eu mandei mensagem pro meu marido e falei, amor, acho que vou ser demitida. E ele disse, sério, como é que tu tá? Eu falei, não sei, como é que tu tá? E ele disse, tô tranquilo, se tu estiver tranquila. Aí eu falei, não, se tu tá tranquilo, eu tô tranquilo. E meu supervisor é uma pessoa, né, tem um coração enorme, assim. E foi, assim, o processo em si, sabe, de ser informada do desligamento, ser direcionada ali pro restante da, sei lá, do processo mesmo. Foi super tranquilo, foi bem humanizado, a empresa tem bastante isso, assim, na forma que ela trata os funcionários. E ele falou, né, sobre como tinha sido pra ele, né, essa notícia, porque evidentemente não é ele que escolhe, que foi bem difícil e que ele preferiu fazer o desligamento eu e ele, né, porque assim que eu entrei na empresa eu já fiquei no time dele. E aí ele me deu um abraço, eu vi que ele tava super emocionado, assim. E pra mim, eu tava muito sem reação na hora, porque eu fui totalmente pega de surpresa. E eu não sabia, eu não tava sentindo nada além de choque. E eu tava preparada pro pior, sabe? Eu tava preparada pra passar aquele choque e eu me senti muito mal. Muito, muito, muito mal. E assim, gente, faz um mês. Eu já não tô com as emoções tão vívidas assim, sabe? Mas eu lembro que demorou ainda até eu chegar em casa, assim, e contar pras minhas amigas, pra realmente cair a ficha de que, caraca, eu não tenho mais um trabalho. Mas eu tava preparada pro pior e o pior não aconteceu. Eu mandei mensagem pra minha psicóloga e tal, e eu falei pra ela, olha, por enquanto eu não tô sentindo nada, assim, sabe? Eu vou esperar, né, pra ver o que vai vir na minha cabeça. Mas, racionalmente, eu fiquei muito tranquila também, porque, pelo menos, foi uma experiência muito boa de trabalho. Me fez acreditar em mim mesma, sabe? Me fez ver que existem outros caminhos, assim, profissionais que não seja trabalhar de manhã até a noite, de domingo a domingo, e receber uma miséria. E eu também, como fui demitida, né, eu vou receber todos os meus direitos, receber férias, o que tinha de bônus pra receber, seguro-desemprego, FGTS, rescisão. Então, assim, eu tava muito tranquila com isso. E também meu plano de saúde, que é uma das coisas mais importantes pra mim,
no trabalho, eu uso do meu marido, né? Não usava o meu mesmo. Então é uma coisa que não ia mudar. E a primeira coisa que eu pensei, juro pra vocês, foi, meu Deus, como que eu vou pagar a terapia? Mas aí eu pensei nessas outras valores que eu ia receber, né, ao longo dos meses, e daí eu fiquei bem tranquila, graças a Deus. Até porque eu tava fazendo terapia duas vezes por mês. E meu plano pra aquele mês era começar a fazer semanalmente. E eu tinha acabado de confirmar com a minha psicóloga que eu ia começar a fazer semanalmente. E eu recebi essa notícia, sabe? Mas é tudo certo, a gente tem feito semanalmente, tem sido perfeito e tudo que eu precisava. Mas assim, foi isso. Eu fiquei em choque no primeiro momento, totalmente inesperado. Mas depois eu fiquei muito tranquila. Aí começou a parte mais difícil. Interrompemos brevemente o episódio para te lembrar de interagir com ele. 5 estrelas no Spotify, um comentário, like e hype no YouTube. Thank you. Porque, embora eu estivesse totalmente tranquila com a demissão, né, com não ter mais um trabalho, eu dependia muito do trabalho na minha rotina, muito. Assim, em dias bons, eu acordava, me arrumava, tomava um café, fazia minha oração, ia pro trabalho. Mas em dias ruins, eu acordava, assim, no limite do horário, sabe? Só pra ir trabalhar mesmo. E era uma coisa que me obrigava a me arrumar, colocar uma roupa, sair de casa, me alimentar. E mesmo no trabalho, eu tava numa relação muito melhor comigo mesma. Então eu descansava bastante. Na hora do almoço, eu almoçava ali uns 20, 30 minutos, dormia o resto do tempo. Tinha vezes que eu chegava em casa e ia direto dormir, tirar soneca. E eu tava conseguindo trabalhar isso com meu marido e também comigo mesma, né? Já não me senti culpada por precisar desse descanso. Só que quando eu comecei a ficar direto em casa, me veio uma onda de ansiedade muito grande. E foi muito, muito difícil, assim, as primeiras 2 semanas. Parecia que eu não ia acabar, sabe? E eu sentia que eu precisava descansar. Eu me forçava a fazer várias coisas, eu me forçava, tipo, a arrumar a casa, até sair de casa e tal. E foram esforços super válidos, sabe? Eu tava com medo de ser comida pela depressão e, sei lá, dormir o dia inteiro e ainda me sentir cansada, não conseguir comer e tudo. Então, nessas primeiras 2 semanas, eu dependi tanto dos meus amigos que vocês não têm noção, cara. Eles me ligavam todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Me motivavam a sair de casa, nem que fosse pra, sei lá, comprar um sorvete, sabe? E vinham aqui em casa pra ficar comigo, eu ia na casa deles. Meu marido também foi um anjo, assim, nessas primeiras 2 semanas. Mas parecia que a ansiedade, assim, de não ter uma rotina, de me sentir culpada, de não saber o que fazer, de querer fazer tudo, não querer fazer nada, ia me corroendo, assim, por dentro. Até deixa eu ver, eu acho que foi Páscoa. A Páscoa foi um divisor de águas, assim, pra mim, porque foram 3, 4 dias muito intensos, né? No tríduo pascal ali. Quinta, sexta, sábado e domingo foram dias que eu não fiquei em casa. Eu passei a maior parte do tempo nas igrejas, né? Fazendo as liturgias do tríduo. E a gente ficou na casa do meu padrinho também, e meu marido. Então foram dias muito intensos e que eu senti muito amor das pessoas ao meu redor, né? Porque eu pude visitar. Naquela semana eu fui visitar também meus padrinhos de batismo, fui visitar alguns amigos, recebi amigos aqui em casa também. E aquilo me curou, assim, não aquilo, né, mas assim, todo esse conjunto, né, de ter essas pessoas ao meu redor, de estar fazendo terapia, de estar cuidando do medicamento, tudo, aquilo me mudou, sabe? Eu senti que eu tinha colocado tudo pra fora, senti que eu tinha sentido as coisas que eu precisava sentir, e desde a semana seguinte à Páscoa, então, eu tive uma melhora absurda. Isso quer dizer o quê? Não quer dizer que eu virei uma pessoa 100% curada, né? Eu acho que a gente tá longe disso. Mas a minha única luta agora é contra a depressão, sabe? E a maior parte da minha vida adolescente, jovem, adulta, eram momentos assim de depressão e ansiedade, depressão, ansiedade, eram coisas que se retroalimentavam, sabe? E agora que eu estou tendo este inimigo assim na minha frente, que é só depressão, as coisas são tão mais fáceis.
Assim, continua muito difícil e eu preciso ainda de muita ajuda e de muito esforço consciente e intencional, mas é mais fácil conseguir dirigir as coisas, sabe? Então, a minha rotina agora tá sendo acordar a hora que der, mas assim, eu gosto de acordar entre 8, no máximo 10 horas. Eu faço alguma coisa, o que a minha energia me permitir. Às vezes, esses dias eu tinha vários planos, né? Mas eu acordei, arrumei meu cabelo, troquei de roupa, tomei café e eu estava exausta já. Exausta, absolutamente exausta. E naquelas 2 primeiras semanas eu me obrigava a continuar acordada, não importava o preço. E eu cortei esse comportamento, assim, da minha rotina, porque não faz nenhum sentido pra mim. Então, se eu sinto que eu preciso dormir, eu vou e durmo. Eu não fico mexendo no celular, eu não fico vendo TV, eu não me forço a arrumar casa, eu vou dormir. Depois que eu acordo, não sei quanto tempo depois, pode ser 1, 2, 3, 4 horas. Se eu estiver mais descansada, se eu me sentir realmente com mais energia, eu levanto e faço alguma atividade que exige um pouco mais de mim, porque eu acordo um pouco mais enérgica, né? Então eu arrumo a casa, faço uma faxina, faço comida. E depois eu tendo a fazer algumas tarefas mais intelectuais, né? Então eu preparo uma catequese, eu vou ler algum livro, vou fazer algum estudo. E depois eu não sei, eu assisto uma série, eu fico mexendo no celular, eu converso com alguns amigos e eu vou dormir. E tem sido isso. E é tão bom falar isso, não me sentir culpada. Porque às vezes eu preciso de 2 sonecas durante o dia, sabe? Agora não tanto, eu sinto que eu tiro uma só, assim, mais longa durante o dia e eu fico assim até de noite, daí meio que tranquila. Mas eu vi aquele curso do Padre Paulo Ricardo, acho que já falei pra vocês, sobre a mulher. Tem uma coisa que ele fala incrível que é: tu quer ser uma boa mãe? Começa sendo uma boa mãe pra ti mesma. Então eu comecei com isso, cara. E assim, nesse momento eu preciso muito de cuidados básicos, sabe? Tem um vídeo do Rafael Falcon que me tocou muito, assim, eu assisti ele faz um ano já. Quase um ano. E ele mudou a minha forma de ver a minha doença, sabe? Ele fala que se uma pessoa vive 10 anos com depressão, sem tratar, né, sendo obrigada a continuar vivendo e usando uma força que ela não tem para manter as atividades de trabalho, de socialização, de, enfim, o que quer que seja. Se essa pessoa precisar de 10 anos para se recuperar, a gente ainda vai estar no lucro. Então eu passei mais ou menos esse período, sabe, com depressão e ansiedade sem tratar. E eu comecei a tratar mesmo, assim, com bastante intensidade, faz o quê? 2 anos. Então eu tomei essa decisão junto com meu marido. Não junto com ele, né? Mas ele que é o meu bem, então. Né? De me manter funcional, mas tendo em vista as minhas limitações nesse momento. E não é uma coisa muito fácil, sabe? Porque eu penso assim, cara, as minhas amigas têm filhos. E as minhas amigas trabalham e elas dão conta de tanta coisa e eu não dou conta de, tipo, fazer o básico. Mas assim, né, de que serve essa comparação? De nada. Então, eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso dormir, eu preciso descansar mais do que a média das pessoas da minha idade. E tá tudo bem. Tipo assim, essa é a minha vida, entendeu? Eu tô lidando com as cartas que eu tenho. E graças a Deus eu tenho uma relação muito boa com a minha religião. Eu tenho uma terapia que faz sentido pra mim, que me ajuda a progredir em muitos aspectos. Eu tenho amigos que são parte da minha família e que não só não se importam, né, de me ajudar, mas fazem questão. E eu tenho um marido que faz a minha vida ter sentido e faz a minha vida valer a pena. Então, meio que esse é o meu update. Uh, eu simplesmente não conseguia, eu não tinha força, sabe, pra gravar podcast durante esses 3 primeiros meses do ano. Assim que eu fui demitida, eu tava muito mal, então também não rolou. Mas semana passada eu já queria ter gravado, né? Só não deu. Mas estamos aqui com planos. Mas vamos ver no que vai dar.
Eu acho que a música pra esse episódio vai ser difícil. Vamos pensar. Vai ser Mine, do Taylor Swift. Por quê? Porque eu tô ouvindo agora, né? Tô ouvindo agora antes de gravar esse vídeo. Então, espero que tenham gostado dessa novidade, assim, né? Break. Várias pessoas perguntaram assim, ai, Mari, você tá de férias? Você tá sem trabalhar? Eu tava falando, aham. Porque eu queria, né, contar isso pra vocês, todos juntos. Mas é isso, gente. Eu estou demitida, eu fui demitida, eu estou sem trabalhar. Eu vou receber todos os meus direitos financeiros, então a gente tá tranquilo. E seguimos.